Vamos ler então Romanos 1, 18 ao 32, responsivamente. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se de sua coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Tenham por diabos quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Misericórdia. Vamos fazer uma oração? Pedir o presbítero Gonçalves fique em pé. Ora para nós aí. Altíssimo Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, nesta noite aqui na tua casa, esse privilégio que o Senhor nos dá, estarmos aqui para te louvar e te glorificar. Te agradecemos pela manhã que tivemos aqui, pela lição, pelo dia que tivemos, Deus. Só o Senhor é benigno para nos dar esse prazer de vida, Deus. Queremos te agradecer por esta igreja aqui, agradecer, Senhor, pelo pastor da nossa igreja, agradecer pelos irmãos, pelos seus familiares, só possa estar estendendo a sua bênção sobre cada um deles, Deus. Queremos pedir agora pela palavra que já foi lida, Deus, só possa estar abençoando a nossa mente, os nossos corações. Amém. Também o pregador, usa ele com o teu poder, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, foi inventado o avião por Santos Dumont, o mineiro. E na Segunda Guerra Mundial, foi uma tristeza para o coração de Santos Dumont, porque o avião, que era para ser uma coisa boa, usado para benefício da humanidade,
passou a ser usado para bombardear, jogar bombas sobre as pessoas nas cidades. Então tem muitos filmes daquela época, da Segunda Guerra Mundial, que mostram as pessoas andando nas ruas, olhando para cima, e os aviões passavam a qualquer hora do dia ou da noite e jogavam bombas nas cabeças das pessoas. Muitos filmes, né? Crônicas de Nárnia começa assim, quem já viu ou quem já leu, com aviões jogando bombas nas cabeças das pessoas. Diz que Santos Dumont morreu desgostoso por causa disso, né? Mas hoje, nos nossos dias, há um bombardeamento diferente nas nossas cabeças, um bombardeamento de ideias contrárias à palavra de Deus, um bombardeamento de ideias, sugestões, opiniões, como nunca houve na história da humanidade. Todo dia surge uma ideia nova na sociedade e, infelizmente, na igreja também. Um bombardeamento nas mentes das pessoas para influenciá-las e, misericórdia, às vezes matá-las psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, e nós temos visto isso hoje. Quantas pessoas mortas emocionalmente, psicologicamente, emocionalmente, porque foi bombardeada com ideias perniciosas. Misericórdia. Há poucos dias, talvez alguns de vocês, eu acredito que muitos devem ter visto, né? Houve um bombardeamento contra a palavra de Deus. Por isso hoje eu quero falar sobre a suficiência da Bíblia, sobre a atualidade da Bíblia e sobre as consequências daqueles que rejeitam a Bíblia. O Papa e vários pastores famosos, Caio Fábio, Ed René Kibitz, Ricardo Coutinho, soltaram nas mídias, principalmente o Ed René Kibitz, né? Todos eles são famosos na mídia eclesiástica. Soltaram: a Bíblia está ultrapassada. Misericórdia. A Bíblia precisa ser atualizada. E eles bombardearam de uma vez. O Papa falou de um lugar, o Ed René Kibitz falou do outro. Você entra no YouTube, são milhares de visualizações, pessoas querendo saber o que é isso. A ideia básica deles é que a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, 2000 anos no mínimo. Alguns textos têm mais de 2000 anos, e eles não sabiam que nós viveríamos hoje, e então nós precisamos atualizar a Bíblia. Mas basicamente um ponto: tirar os textos contra LGBT e colocar textos que aceitam homossexuais na igreja. Irmãos, veja bem, nós somos todos pecadores. O pecado de lesbianismo, homossexualismo, não é pior do que o pecado de orgulho, de mentira, de roubo, de desobediência e mais uma série de pecados, de adultério. Homens têm os olhos cheios de adultério. O homossexualismo, o lesbianismo não é pior do que os nossos pecados. Mas nós não podemos atualizar a Bíblia para aceitar os nossos pecados. Entende? Faz sentido? Os nossos pecados que nós guardamos de estimação são tão odiosos aos olhos de Deus como qualquer outro pecado. E mudar a Bíblia para tornar os nossos pecados agradáveis a nós não vai mudar os nossos pecados. Então, eles soltaram isso e houve uma comoção, muita gente perguntando, né? Pessoas de longe, né? Como diria, de outro continente, mandaram mensagem para mim: pastor, o que significa isso? Irmãos, só para lembrar, gente, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente. Palavra de Deus, não é palavra de homens, ok? Então nenhum homem tem autoridade ou autorização para mudar alguma coisa. Pelo contrário, a Bíblia em vários textos fala que tem maldição sobre quem quiser mudar. Outra observação sobre a Bíblia aqui: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática.
em dois sentidos: normativa e descritiva. O que significa isso? Tem textos na Bíblia que são normas, regras, mandamentos, ensinamentos. Normativa: desobedecê-la é incorrer na maldição divina. Mas tem textos na Bíblia que são descritivos, descrevem como as pessoas viveram e reagiram quando foram confrontadas com a palavra de Deus. Então tem a história de Sansão, a vida dele, tem a tentação de Satanás, para cima de Adão e Eva, para cima de Jó, para cima de Jesus. Então tem normativa, regras, leis, mandamentos, exigem obediência irrestrita, sem questionamento. Descritiva: descreve a história do povo de Deus convivendo com a Bíblia, que é para a gente ver. Alguns são positivos, alguns são negativos, tudo é ensinamento para nós, ok? Então, a gente entender essas coisas, eu queria que você entendesse isso. Nós não somos chamados para mudar a palavra de Deus. Nós somos chamados para ensinar, pregar, viver e obedecer a palavra de Deus. Deus zelou, cuidou para que a palavra dele chegasse até nós hoje. E nós não temos autorização para mudá-la, ainda que talvez haja algum texto que a gente não entenda. Olha o que diz Deuteronômio 4, versículo 2. Olha o que diz, olha só. Deuteronômio 4, 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Nada acrescentareis, nada diminuireis. Essa palavra continua atual. Irmãos, um pastor muito famoso nos Estados Unidos, ele soltou uma mensagem rebatendo isso, e ele falou assim: a palavra de Deus é mais atual do que um jornal que ainda vai sair amanhã. E é verdade. Nada acrescentareis, nada diminuireis. Irmãos, os grandes problemas da humanidade, a origem dos liberais, das seitas, das heresias, surgiram por quê? Tentativas de mudar a Bíblia para acomodar os pecados. Os livros apócrifos da Igreja Católica surgiram como? Padres sinceros questionando a Igreja Católica, ao invés dela mudar a prática, ela mudou a Bíblia, acrescentando novos livros que nós não aceitamos como Bíblia. São bem recentes eles, não é da época do cânone da Bíblia, né? As seitas, as heresias surgiram como consequência de eles quererem algo mais além da Bíblia. É interessante, eu tenho uma coleção de Bíblia. Certa vez eu estava reparando, fiz uma exposição, aí eu peguei 3 mesas, uma mesa para colocar as traduções em português, uma mesa para colocar as Bíblias em outras línguas, tipo espanhol, Holanda, Inglaterra, Japão e outras, e uma mesa para colocar outras religiões. Pasmem, irmãos, isso é para ficar assustado. A mesa com outras religiões tinha tantas Bíblias, ou tem, que eu ainda tem uma coleção com aproximadamente 100 Bíblias. A mesa com outras religiões tinha uma quantidade tão grande quanto a mesa das outras Bíblias. Olha que coisa absurda. Tentativas humanas de melhorar a Bíblia para acomodar os nossos pecados. Não deve ser feito assim, né? São tentativas de atualizações que geram mais problemas, mais pecados e mais seitas e heresias. E eu queria falar aqui, 3 práticas comuns que o ser humano tem com relação à palavra de Deus,
que eu queria compartilhar até no nosso texto. E a consequência dessas práticas. Primeira prática é ignorar a Bíblia. Está aí no versículo 18 até o 21. Muitas pessoas, quando tomam conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, do conteúdo, eles querem ignorar. E muitos tentam viver assim, mas não funciona. Olha do versículo 18 ao 21, me ajuda aí, por favor, novamente, vamos ler. Presta atenção, irmãos, está falando da palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O que é isso? Pessoas que não querem crer. Impiedade é uma palavra grega. Negam a fé daquilo que conhecem. Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Pode ler. Enquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha o que diz aí, olha, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram mudos em seus próprios raciocínios, ou escurecendo-se de seu coração insensato. Misericórdia. Primeira atitude de uma pessoa quando conhece a Bíblia ou a palavra de Deus: ignorar a Bíblia. Ela sabe o que a Bíblia diz, ela sabe que está confrontando o pecado, ela sabe o que Deus está querendo dela, mas ela prefere ignorar a palavra. Veja o que diz o texto aí, ó, que a verdade está clara para todos, a verdade está patente diante de todos os homens, através da obra da criação. Então, não dá para esconder de Deus, irmãos. Não dá. Eu converti na praia, sozinho. Meu pai era crente. Eu vivia fugindo da Bíblia. Lá na praia, sozinho, Deus me pegou e me converteu. 3 horas da tarde, sem ninguém perto. Não dá para fugir da palavra de Deus, mas as pessoas preferem e querem ignorar a palavra de Deus. Mas o que ele diz aí? A obra da criação fala de Deus, prega sobre Deus, ensina sobre Deus. Olha o Salmo 19, o que ele diz no Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Não dá para ignorar Deus. Não dá para ignorar a palavra de Deus. Às vezes nós queremos fazer assim. Atualmente é o que as pessoas querem fazer. Essa tentativa de atualização da Bíblia. O que é isso? É ignorar a verdade e viver uma mentira. É isso que está falando aqui. Às vezes, irmãos, a pessoa sabe a palavra, a pessoa sabe a verdade, mas prefere ignorá-la. Por quê? Porque se ela reconhece que há Deus, que a palavra de Deus é verdade, qual que é a lógica final? Eu tenho que mudar aquilo que está indo contra a palavra de Deus. Então, se eu entendo que existe um Deus e que a palavra de Deus é a verdade, então aquilo que está fora eu tenho que mudar. Mas muitas pessoas não querem mudar. E aí o que eles preferem? Então vou mudar a Bíblia, ou ignorar a Bíblia. Já viu quando o pai e a mãe estão falando com o filho e o filho fica ignorando? Aí o pai perde a paciência
não deveria perder a paciência. Deus não perde a paciência, ok? Deus jamais perde. Tem um texto que eu acho fantástico na Bíblia, no Salmo 14, versículo 1, sobre esse tipo de situação. Diz assim, olha: diz o insensato em seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. Deus. O insensato, ele diz lá no seu coração, não há Deus. Irmãos, tem dois tipos de ateus. Tem um ateu teórico, que pela teoria ele não consegue aceitar Deus, e tem um ateu prático. Ele sabe que existe Deus, ele sabe que a palavra é a verdade de Deus, mas ele quer viver ignorando a verdade de Deus. Não vai acabar bem esse tipo de coisas, ok? A Bíblia fala que dentro do coração de cada um de nós tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Irmãos, não dá para fugir de Deus, não dá para esconder de Deus, não dá para ignorar Deus. C.S. Lewis, que também é autor de Crônicas de Nárnia, foi um dos maiores pensadores cristãos, talvez o maior. Ele fala assim que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar os ouvidos surdos. Quem ele está falando? As pessoas que ficam ignorando Deus, um dia Deus manda o sofrimento sobre eles, que eles não podem mais viver ignorando. Será que a pandemia não seria um megafone mundial gritando: Deus está aqui? Não dá para ignorar Deus. Tentar viver ignorando Deus gera um vazio dentro de nós sem fim. Eclesiastes 3,11 diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, um senso do divino, e só pode ser satisfeito quando a gente se submete a Deus, se entrega a Deus, busca viver em comunhão diária com Deus. Ignorar Deus é loucura, é estudice. Todo ser humano, em qualquer situação, tem uma certa noção de Deus, porque Deus colocou a eternidade no coração de cada ser humano. As pessoas querem ignorar Deus para não mudar o pecado. As pessoas não querem admitir que a Bíblia é verdade, que a Bíblia é eterna, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não querem adorar a Deus, não querem agradecer a Deus, não querem submeter a Deus. É loucura. Eles preferem mudar a palavra, ou tentar mudar a palavra de Deus, a eterna palavra de Deus. Eles preferem ignorar a palavra de Deus do que largar os próprios pecados. Seria muito mais sábio se a gente largasse os pecados, ou buscasse Deus, ou nos entregasse a Jesus, pedisse misericórdia a Deus. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? O ser humano tem uma ignorância proposital. Eles ignoram a Bíblia consciente, deliberadamente, porque a Bíblia condena pecados que eles não querem largar. Irmãos, o que a gente tem que entender? Todos nós somos pecadores, sem exceção. Às vezes a gente não tem o mesmo tipo de pecado, mas não existe pessoa sem pecado. Mudar a Bíblia não vai melhorar o nosso pecado. Nos apegar a Jesus, conectar a Jesus, vai nos livrar do pecado e vai nos fazer preparados para sermos abençoados por Deus. Não dá para ignorar o que a Bíblia diz. Não é sábio e não vai ajudar. A nossa carne, a nossa mente
tem uma tendência de não querer a verdade, de não crer na verdade, de não aceitar a verdade. Já viu? Quando a gente vai ler a Bíblia, qualquer coisa distrai a gente. Ou quando a gente está na igreja, ouvindo uma pregação que vai tocar no nosso pecado, a nossa mente divaga muito rápido, porque nós preferimos ignorar a verdade do que aceitar a verdade e mudar a nossa vida. Só que é mais sábio aceitar a verdade, mudar a vida e ser abençoado. Vocês vão ver a consequência daqueles que ignoram a Bíblia daqui a pouco, no finalzinho. Estou falando que os homens preferem ignorar a Bíblia do que aceitá-la e mudar a própria vida. Eles preferem tentar mudar a Bíblia do que mudar a vida. Quer ver um exemplo? O primeiro homem que existiu na terra, Adão, sua esposa Eva. Qual foi o grande drama ali? Mudar a palavra de Deus. Lembra? Deus falou com eles: olha, pode comer de toda a árvore do jardim, mas não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comer, vocês vão morrer. Qual foi a tentação da serpente? Mudar a palavra. Eles ignoraram a palavra de Deus. A serpente disse: não foi isso que Deus disse. E eles ignoraram a palavra de Deus, pecaram, e o pecado atingiu a raça humana toda. O contrário, Jesus, o diabo veio torcendo a palavra da mesma forma. Toda vez que o diabo falava uma coisa, Jesus rebatia com a própria palavra. O diabo falava: o Senhor dará ordem aos teus anjos. A Jesus: não, a palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás venceu Adão porque ele não ouviu a palavra, ignorou a palavra. E Satanás foi derrotado por Jesus porque Jesus o rebateu na palavra. Percebe, irmãos, a questão? Ignorar a palavra de Deus não é sábio. As consequências não são boas, daqui a pouco nós vamos ver. Mas vamos para o segundo ponto então aí. Segundo ponto, versículo 22, versículo 23, Romanos 1. Em primeiro lugar, eles ignoram a Bíblia. Segundo, inventam outra Bíblia. Olha o versículo 22 e 23, me ajuda aí responsivamente. Inculcando-se por sábios, olha só, a Bíblia é muito mais atual, a gente percebe isso. Não é isso que o Papa, o Ed René Vinitz, Caio Fábio, Ricardo Godinho, todos eles se acham mais sábios que os outros padres e pastores, que são contra o que eles estão falando. Eles se acham mais sábios porque eles querem atualizar a Bíblia. A Bíblia está desatualizada, mas olha o que a própria Bíblia diz. Olha só: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Como que muda algo que é eterno? Pode ler. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Misericórdia. Em primeiro lugar, quando a pessoa é confrontada com a palavra, elas preferem ignorar a Bíblia do que largar os pecados. Segundo, eles começam a inventar outra palavra, outra verdade, inventam outra Bíblia. É o que está falando aí, olha. E mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Eles inventaram outro Deus para eles, mudaram a palavra aí, inventaram outros. Eles rejeitaram o que era verdadeiro e inventaram outro Deus. Teve uma vez eu vi uma frase de um pastor que eu gostei muito. Ele fala assim: ó, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem pecou, se afastou de Deus e criou Deus à sua imagem e semelhança. É o que as pessoas estão fazendo hoje.
não querem largar o pecado, eles começam a inventar outra Bíblia, inventar outra verdade. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, são sinais dos tempos. É o caso da seita, das heresias. A Igreja Católica tinha a Bíblia, que é a mesma Bíblia que a nossa. Quando os padres sinceros questionaram, eles criaram outra Bíblia, os livros apócrifos, 7 livros. Livros que autorizavam aquilo que está de errado na Igreja Católica. Eu já li a Bíblia Católica de capa a capa 2 ou 3 vezes, só para tentar identificar as diferenças. É a nossa Bíblia acrescentada outra Bíblia. Olha os mormons. Os mormons falam que são cristãos, mas eles criaram uma outra Bíblia, Livro dos Mormons. E lá tem as coisas para justificar as atitudes erradas deles. Os testemunhos de Jeová aceitam a nossa Bíblia, mas criaram outra Bíblia. E é curioso, né? Lá vem escrito assim: está de acordo com os originais. Teve um dia que um testemunho de Jeová, aprendiz, mais o mestre, um senhor idoso de uns 70 anos, mas rapaz novo de uns 18 ou 20 anos, chegaram lá em casa. Sempre eles passavam lá em casa quando eu morava em Contagem. Nesse dia eu estava com tempo, estava querendo trocar umas ideias. Aí eu disse: entra, vamos tomar um café. Aí eles entraram no terreno. Eu disse: peraí, vou buscar a Bíblia em grego para a gente conversar. Aí eu peguei a Bíblia em grego. Vamos ver se está de acordo com os originais? Aí o velho disse: vamos embora. Aí o rapaz: não, vamos mostrar para ele. E não, vamos embora. O mestre, o mais idoso, puxando ele, literalmente, fisicamente, foi embora. E o rapaz falou: não, vamos mostrar para ele aqui, está de acordo com os originais. Aí eu disse: vamos lá então, qual texto você quer abrir? Aí eu disse: qualquer um, está bom, João 1. João 1 fala que Jesus não é Deus. O nosso texto fala: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Na Bíblia deles fala isso. E o verbo era um Deus, com D minúsculo. Aí já arrebentou a cabeça do rapaz todo. O velho saiu irado. Vamos embora imediatamente. Irmãos, eles criam outra verdade. Primeiro ignoram. Como não dá para viver ignorando a Deus em nenhum lugar do universo, então eles criam uma outra verdade para acomodar. E aí você vai para o Espiritismo, tem o Evangelho segundo Allan Kardec, para aceitar a ideia deles. Eles aceitam a Bíblia, qualquer espírito aceita a Bíblia, mas eles seguem o Evangelho segundo Allan Kardec. E vai por aí afora. Todas as seitas e religiões, dificilmente eles vão negar a Bíblia, mas eles criaram, inventaram uma outra Bíblia para acomodar os pecados deles. Isso não é bom, né? Eles rejeitam a palavra, eles ignoram a consciência moral, rejeitam o Criador, rejeitam a Bíblia e inventam. Tem um texto aqui, Isaías 44, fala assim: a loucura da idolatria. É muito curioso, irmãos. Olha a cegueira que é quando a pessoa rejeita a palavra, mas o vazio continua lá. Para preencher o vazio, olha o que ele diz, Isaías 44, 9. Olha o que ele diz aí, olha: o vazio levou-os a uma loucura. Aqui fala assim, versículo 9: todos os artigos de imagem e escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos, olha só, eles mesmos são testemunha de que elas nada valem. Não veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, que não vale nada? É uma loucura a idolatria. Aí fala aqui, olha, eles pegam uma árvore, versículo 14: um homem corta para si cedros, que era uma árvore, tomam um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre árvores do bosque, plantam pinheiro, a chuva faz crescer,
Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus. Versículo 15: e se prostra diante dele, esculpe uma imagem, se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e metade vira um Deus. Olha a loucura da idolatria. O que é isso, irmãos? É o vazio dentro do coração clamando. Ou nós buscamos a Deus, nos conectamos em Jesus, ou nós vamos fazer loucuras para preencher o vazio. Aí você pensa assim: ah, pastor, eu nunca teria coragem de ajoelhar diante de uma árvore, ou de um pedaço de madeira, ou de uma escultura. Nós não fazemos isso, mas nós nos prostramos diante dos ídolos modernos. O status, o poder, a fama, corpo sarado, as mídias sociais, que é a maior idolatria que tem. A gente posta lá, passa 5 minutos, alguém não curtiu, a gente já vem em desespero. A gente começa a olhar os outros, aí começa a olhar se a pessoa está online. 10 minutos, passar um dia, o pessoal morre. Idolatria para preencher o vazio, loucura. Certa feita aconteceu uma história muito curiosa. Um padre foi aconselhar um homem que estava no leito da morte, desenganado pelos médicos, e ali na cama, teoricamente próximo dos últimos dias de vida. E aí o padre levou uma imagem. Só que a curiosidade é que aquele homem que estava ali no leito, desenganado pelos médicos, aquele homem era um artífice. É um fato verídico. E aí o padre estava ali para encomendar o corpo dele, né? Orientá-lo no caminho do purgatório. E aí falou com ele: olha para a imagem, confia nela, pede ela para te guiar. Aí você: não consigo. Disse: não, tenta, esforça. Mas eu não consigo, padre. Eu disse: por quê? Eu disse: porque fui eu que criei essa imagem. Como eu vou confiar em algo que eu criei? Irmãos, a idolatria é essa loucura. A gente inventa ídolos aos montes. João Calvino fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos, depois nós ajoelhamos, prostramos e queremos que ele nos atenda. Os ídolos prometem muito. Promete alegria, promete paz, promete segurança, promete muita coisa, mas não cumpre nada. A frustração e o vazio é cada vez maior. A gente pensa assim: se eu tiver 100 seguidores no Facebook, você feliz. Aí você chega ao 100. É assim: se eu tiver 200, se eu tiver 1000, cada vez o vazio é maior. Irmãos, a idolatria é uma loucura, leva as pessoas à irracionalidade. O resultado é degradação, depressão, acúmulo de pecados, porque a frustração é cada dia maior. Eles ignoram a verdade, inventam a verdade, mas nada resolve o vazio do coração. Só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Não dá para ignorar Jesus. Não podemos inventar outro Jesus. Não tem como atualizar a palavra de Deus. Ela já é atual. John MacArthur, respondendo a essa ideia de atualização, ele falou assim: olha, pregue a palavra de Deus, não a sua. Se atualizar, não é mais palavra de Deus, é minha, é de quem atualizou.
católica, o espiritismo, ao invés de submeterem-se à palavra de Deus, ao invés de se entregarem à palavra de Deus, criaram outros livros, outras Bíblias, entre aspas. Mas o vazio continua. Não dá para ignorar nem inventar outra Bíblia. Charles Spurgeon foi considerado um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Ele fala assim, na teologia, o que é novo não é teologia, e o que é teologia não é novo. A Bíblia está plena, completa, e ela é suficiente. Não dá para ignorar, não dá para inventar outra. O último ponto nosso aqui, irmãos, volta lá, Romanos 1, versículo 24, 25, da mesma forma. Olha aí. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pode ler. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Misericórdia. Irmãos, isso é muito sério. E eu vou dizer mais, está presente nas igrejas. O terceiro ponto é muito pertinente para os nossos dias. Olha o que a Bíblia está falando. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Primeira atitude é ignorar a palavra. Segunda é inventar uma outra palavra. A terceira aqui, relativismo da palavra. Pegar a verdade e transformar em mentira. Não ignoram, não criaram outra, mas pegaram a verdade e transformaram ela em mentira. A gente chama na teologia de relativismo. Relativizar a verdade, relativizar a palavra, a Bíblia. O que é isso? A verdade deixa de ser verdade e a mentira deixa de ser mentira. Percebe? Já que não podem ignorar a Bíblia, porque o autor da Bíblia está presente em todos os lugares do universo, já que não pode trocá-la, inventar outra, porque o vazio continua, então os homens começaram a relativizar. Eu vou usar um termo mais cotidiano, vocês vão entender. Quando a pessoa fala assim, que é isso, pastor, o senhor está exagerando. Quando você fala assim, ah, pai, o senhor está ultrapassado. Ah, mãe, tem nada a ver. Quando nós começamos a achar que a verdade não é mais verdade, relativizar a verdade, chamar o certo de errado, chamar o errado de certo. Quer ver? O profeta Isaías já dizia isso lá em Isaías 5, versículo 20. Olha como ele fala. Nós estamos vivendo isso hoje, irmãos, e é muito sério. Isaías 5:20 fala assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Não dá para ignorar, não dá para inventar, então vamos relativizar. Irmãos, quando eu converti, era normal ouvir pastor falar: música mundana é pecado, relação sexual no namoro é pecado, sexo fora do casamento é pecado, pornografia é pecado. Hoje o pastor tiver coragem para falar isso, ele está perdido. As pessoas não aceitam mais. O senhor está ultrapassado, está exagerando. Que é isso, pastor? Nada a ver. Irmãos, nós vivemos uma época que o temor de homens é mais forte na sociedade do que o temor de Deus.
pessoas têm mais medo dos homens, das pessoas, dos amigos, das amizades, do que a Bíblia diz, do que Deus diz. As pessoas têm mais medo do que o colega vai falar, do que o que Deus vai falar. E o vazio vai aumentando. Infelizmente, as pessoas têm vergonha de evangelizar. As pessoas têm vergonha de falar de Jesus. As pessoas têm vergonha de falar de que são crentes. Mas as pessoas não têm mais vergonha de pecar. Virou moda. Virou status. Quem é que a sociedade exalta? Os espertalhões, os orgulhosos, os fanfarrões. São aplaudidos, elogiados. Olha a televisão, olha os filmes, olha as séries. Tudo que há uma geração atrás era errado, era pecado, ele tinha vergonha de assistir, agora é o que dá audiência em Ibope. Por quê? Porque estão semeando aquilo que nós queremos. Se ninguém assistisse novela, não existiria novela. Mas eles fazem novelas cheias de adultérios e mentiras, porque sabem que isso agrada o coração das pessoas. As pessoas gostam de assistir adultério, mentira, essas coisas. Por isso dá audiência, dá ibope. E eles continuam produzindo, porque deu audiência, dá dinheiro. Irmãos, presta atenção no detalhe. A Globo não é do diabo. A Globo quer dinheiro. E dá dinheiro, ela expor os pecados dos nossos corações. A Globo é o espelho da nossa alma. A Globo é o reflexo daquilo que nós gostamos. Por que a Globo produz essas porcariadas todas? Porque está cheio do nosso coração e a gente gosta de assistir e a gente dá audiência e ela ganha dinheiro e ela continua produzindo. Até hoje eu não achei uma série original Netflix que não tivesse adultério e porcariado. Pode ser que tenha, eu não assisti todos. Às vezes eu não passo do primeiro episódio. Até hoje, não sei quantas eu já vi, não achei uma série original Netflix que não tivesse adultério e porcariado. Nenhuma até hoje. Não assisti todas, não assisti nem a metade, graças a Deus. Mas todas cheias de adultério. Por quê? Porque ela sabe que dá audiência, dá ibope, as pessoas gostam, é o reflexo do coração delas, e ela continua produzindo cada dia mais, e dá audiência, e dá dinheiro. É o reflexo do nosso coração. Os homens, olha só, responde para você mesmo. Você vai assistir um filme, aí o filme está lá, censura 10 anos, o outro está censura 18 anos. Qual que você escolhe? Eu duvido qual homem que escolhe de 10 anos. Porque ele sabe que o censura 10 anos não tem adultério, não tem porcaria. Mas o 18 vai ter umas cenas quentes. Aí ele fala, ele sabia que a indicação era 18 anos. E ele escolheu de 18 anos. O que é isso, irmãos? Relativização do pecado. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Ele sabe que o de 10 anos não tem adultério, e sabe que o de 18 anos tem adultério. Ele escolhe de 18 anos, assim, eu não sabia. Relativização do pecado. E a sociedade vai piorando, porque o coração está cada dia mais vazio. Infelizmente, aqueles que abandonam a Deus também serão abandonados por Deus. É o que diz a palavra. Lembra do rei Saul? O profeta Samuel avisou, alertou, insistiu, falou. Mas Saul escolheu viver sem Deus. E Deus o entregou à própria sorte. Irmãos, nós podemos relativizar o pecado tanto que for. Pode falar que o pastor é atrasado, ou é exagerado, ou é ultrapassado.
mas a conta vai chegar. Todo pecado não confessado, não arrependido, um dia a conta chega. Seu pai não sabe, sua mãe não sabe, o pastor não sabe, os presbíteros não sabem, mas Deus sabe. A Bíblia fala que um dia vai revelar os segredos dos corações dos homens. Um dia a conta vai chegar. E é isso que eu queria concluir, que fala o nosso texto aí, ó. Um dia a conta vai chegar, irmãos. Não dá para ignorar a Bíblia, não dá para crer em outra Bíblia e não dá para relativizar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente. Obedecê-la é a melhor escolha. Ignorá-la, ou mudá-la, ou inventar outro, não é sábio. Olha a consequência aí para a gente encerrar, lá em Romanos 1, aí a palavra vai falar o resultado das pessoas que ignoram a Bíblia, das pessoas que mudam a Bíblia, das pessoas que relativizam a Bíblia. No versículo 24 até o 27, fala que Deus os entregou ao descontrole do corpo. Do 24 até o 27. Então, para aí, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha o 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Veja bem, a pessoa que fica tentando ignorar a palavra, inventa uma outra palavra, relativiza a palavra. Deus os entregou ao descontrole do corpo. O que é isso? Ele não consegue mais se satisfazer com nada no corpo. Nada está bom para o corpo dele. Fisicamente, ele não consegue se satisfazer com a alimentação. Nenhuma alimentação está boa. Ele desfaz de Deus, o vazio fica maior. A alimentação nunca está satisfeita, o corpo nunca está legal e a vida sentimental nunca está boa. Adultérios, fornicações, pornografias, estupros, pedofilias, abusos sexuais é o que vai ser a colheita dessa geração. Irmão, a gente não deveria assustar quando a gente vai falar de feminicídio, homicídio, estupros. A nossa geração está semelhando isso. É isso que vai ser colhido. Descarta a Deus e Deus os entrega ao descontrole do corpo. Não há mais controle sobre o corpo. O corpo está descontrolado. Homens e mulheres com corpo descontrolado. As aberrações estão espalhadas no dia a dia. Não vou citar no exemplo porque dá vergonha só de pensar. A nossa geração está tentando ignorar Deus, mudar a verdade de Deus, crer em outra verdade, e Deus os entregou ao descontrole do corpo. Homens e mulheres com corpos insaciáveis e totalmente descontrolados. Falta domínio próprio sobre o corpo. E outra coisa aqui, irmãos, o último. Primeira consequência é o descontrole do corpo. Corpo descontrolado. Do versículo 28 ao 32, fala aí o descontrole da mente. Olha, e por 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes,
cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dor, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É o retrato da nossa geração. Descontrole da mente. Irmãos, nunca na história da humanidade teve tanto suicídio, tanta depressão, tanta ansiedade. Descontrole da mente. As pessoas não conseguem mais controlar. Aí fala, suas mentes ficam incessadas, confusas, em trevas, mentes descontroladas. O Augusto Cury fala muito sobre isso. Vou postar um videozinho dele na hora de chegar em casa sobre isso, de 1 minuto e meio falando sobre isso. Muito pertinente. Tem não sei quem mandou, estava de férias na roça, depois eu abri e estava lá. Descontrole da mente, mentes descontroladas. Irmãos, você acha que uma pessoa gosta de viver ansiosa? Não, ela está ansiosa porque a mente está descontrolada. Você acha que uma pessoa gosta de viver em depressão? Não, a depressão é fruto do descontrole da mente. Não tem nada a ver com o espiritual. Pode ser que tenha alguma coisa espiritual, mas via de regra é físico, medicinal, descontrole da mente. Você acha que as pessoas gostam de suicidar? Por que há tanto suicídio hoje? E um número de suicídio, irmãos, absurdo. Só que pela lei brasileira é proibido divulgar casos de suicídio. Você não imagina a quantidade de suicídios que tem acontecido todo dia. E tem aqueles que tentam e não conseguem. Alcoolismo é uma forma de suicídio. Drogas, muitas vezes, é uma forma de suicídio. Violência na família, às vezes, é uma forma de suicídio. Descontrole do corpo, descontrole da mente. A nossa geração está querendo atualizar a Bíblia. Ignoram, criaram outra Bíblia, relativizam a palavra de Deus, corpos descontrolados, mentes descontroladas. Nunca na história da humanidade aconteceu isso. Nós colhemos o que nós plantamos, irmãos. Daniel 11:32 é um versículo que eu amo demais. As pessoas perguntam para mim, por que você lê tanta Bíblia? Por causa desse versículo aqui. Por que eu leio a Bíblia todo dia? Por causa desse versículo. Daniel 11:32 fala assim: o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e ativo. O desconhecimento de Deus é que nos faz lerdos, apáticos, sem iniciativa, esfriamento espiritual. O povo que conhece ao seu Deus se torna forte, ativo, iniciativa, energia. O povo que não conhece o seu Deus é apático, é frio. Irmãos, está na hora de mudar a nossa história. Ao invés de mudar a palavra de Deus, mudar a nossa história. Como assim, pastor? Buscar a Deus de coração, sinceridade, nos apegar a Jesus, viver conectados com Jesus. É isso que vai resolver o problema do nosso coração. E eu falo mais, irmãos, pode anotar. A pessoa que anda com Jesus, que vive com Jesus, ela tem uma família melhor, ela tem empregos melhores, ela vira um cristão melhor, e ela tem uma vida melhor. Nós não precisamos atualizar a Bíblia, nós precisamos atualizar a nossa vida de acordo com a Bíblia. Amém? Vamos orar?
Coloque diante de Deus aí qual área da sua Bíblia você está precisando atualizar de acordo com a Bíblia. Ora aí e eu vou orar aqui. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. A nossa geração está querendo mudar a Bíblia para acomodar os nossos pecados. Tenha misericórdia. Tire essa cegueira e essa loucura das nossas mentes. Não nos entregue a nós mesmos. Não deixe o nosso corpo e a nossa mente descontrolada. Traz a nossa geração de volta à razão. Convicção do pecado, arrependimento, mudança de vida. Que o Senhor nos ajude a pecar-nos a Jesus, viver com Jesus, tirar tempo para orar e a Bíblia e mudar a nossa história. Renova essa graça em cada coração. No nome de Jesus. Amém. Bom, fiquem em pé, irmãos. Toda vez nós vamos dar isso aqui. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que as mais doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes nas vossas vidas, nas vossas famílias, durante essa semana, até a volta de Jesus, preservando a mente, preservando o corpo e a fé em Jesus. Amém.